Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus nesta noite. Queridos, quando Manuel falou comigo a respeito desta oportunidade, alguns dias atrás, eu me virei para Deus e perguntei a Ele: Senhor, qual é a mensagem? E aí fiquei em espírito durante alguns dias ligado com o Altíssimo, perguntando qual era a palavra. Não é que faltava a mensagem, mas é porque a gente procura pregar e falar aquilo que Deus prepara para a igreja. E eu me perguntei alguns dias atrás: o que é que o Senhor preparou para a igreja no Fernandes, no culto dos Senhores? E o Senhor falou comigo nesse texto aqui. E eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com vocês rapidamente, no tempo que nos resta, esta palavra. E eu tenho certeza que esta noite Deus falará com você. Você já falou com Ele através do louvor, e agora Ele vai falar com você por intermédio da palavra. Quantos credes? Amém? Amém. Queridos, se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, eu diria: quando Jesus vê a tempestade com ela. E se eu pudesse dar um título, eu diria: Jesus realiza milagres no vendaval. Eu vou dizer mais uma vez para você ficar mais crente. O título da mensagem é: Jesus realiza milagres no vendaval. Alguém já está recebendo assim como eu estou recebendo também. Mas deixa eu introduzir o texto. Queridos, o livro de Marcos, ele traz um relato abrangente a respeito da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Marcos, ele não faz parte dos discípulos originais de Jesus, mas posteriormente diz a história que ele tornou-se assistente do apóstolo Pedro. E a partir desta experiência de vida, Marcos escreveu o seu evangelho baseado no que aprendeu com ele. E aí nós chegamos no texto esta noite. A Bíblia vai dizer que Jesus, após um momento de milagre, ele se vira para os discípulos e traz sobre eles uma ordem imperativa. Jesus vira para os discípulos e lhe traz uma obrigação. Jesus diz para eles: olha, eu quero que vocês passem para o outro lado. Eu quero que vocês entrem no barco e passem adiante. Queridos, os discípulos olharam um para o outro, se prepararam, subiram no barco e começaram a enfrentar o mar. Eu estava pesquisando esse texto e vi que alguns teólogos concordam em dizer que os discípulos tinham em Jesus o sentimento de segurança quando ele estava por perto, mas quando eles pensaram que iriam enfrentar o mar sozinhos, alguns dizem que os discípulos preparam um pequeno barquinho e deixam, no afã de Jesus, pegar aquele barquinho e encontrar com eles no meio do mar. Os discípulos se prepararam, desceram para o mar e Jesus subiu para a oração. E eu fiquei imaginando a cabeça dos discípulos enquanto eu lia, porque eles deixaram lá um barquinho na beira da praia, para que Jesus pudesse pegar aquele barco. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês esta noite: veio a tarde
se fez noite, escureceu, caiu a madrugada e Jesus não veio no barquinho que os discípulos haviam preparado. Deixa eu falar mais. Eles navegaram 20 estádios e Jesus não veio no barquinho que os discípulos haviam preparado. Sabe o que eu consigo extrair de lição aqui nesse texto? Quando os discípulos deixam o barquinho ali na beira da praia, eles estavam querendo mostrar a Jesus como é que Jesus poderia fazer para alcançá-los. Eles estavam querendo ensinar a Jesus a fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz, lá em Jó, no capítulo 21, versículo 22, na parte A: será que alguém pode ensinar Deus a fazer alguma coisa? Será que alguém pode ensinar Deus a fazer alguma coisa? Sabe o que eu extraio de lição nesse texto quando eu leio? É que às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar em nossa vida. Tem gente, querido ouvinte, que está dizendo a Deus: faz assim, faz assado na minha vida, faz desse jeito na minha vida, faz daquele jeito na minha vida. E aí eu chego, leio esse texto e o Espírito me manda dizer esta noite que Ele vai fazer, mas por esta palavra Ele está dizendo que Ele vai fazer como Ele quer. Eu vou fazer como eu quero. Eu vou fazer como me apraz. Eu vou fazer de acordo com os meus propósitos. Quem pode receber esta palavra? Porque o Espírito já está falando esta noite que Ele está vendo, mas o plano dele é de acordo com o seu propósito. Propósito. E os discípulos começaram a enfrentar o mar, e eles remavam, e eles se esforçavam, e Jesus estava sozinho em terra. Mas nós lemos o texto, ele subiu para a oração. E quando Jesus sobe para a oração, a primeira coisa que ele observa é que os discípulos estão lá embaixo no mar, cansados de remar e enfrentar o vento que lhes era contrário. Jesus olhou para eles e viu que eles estavam cansados. Jesus viu que eles estavam fadigados. Jesus viu que eles já não tinham força no braço. Aí a Bíblia vai dizer, sou eu não, é a Bíblia que vai dizer, Jesus então decide tomar a frente deles. Porque quem está embaixo, irmãos, às vezes não consegue ver quem está em cima, mas quem está no monte, ele consegue ver com perfeição quem está embaixo. Os olhos dele de perfeição estão olhando para você aqui nesta noite. Ele está dizendo esta noite: é meu filho, é minha filha, você está embaixo, sua visão é limitada, às vezes você não consegue ver, mas eu estou por cima, eu
eu vou tomar a frente deste vendaval. Calamando, baixura, ramandem, baixura, canta, ramanahai. Ele viu e disse que ia tomar a frente deste vendaval. Oi, irmãos, quando nós estamos enfrentando a dificuldade do mar, a gente só consegue sair com a força do braço. Mas quando a força do braço não consegue mais, a gente só sai se conseguir um socorro. A gente só consegue sair se chegar socorro. E diz a Bíblia que foi exatamente na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã, quando eles já não tinham mais força. A Bíblia diz que Jesus aparece. Quando parecia que eles já estavam beirando a barreira do impossível, foi aí que meu Jesus chegou. Eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Jesus chegou. Jesus chegou. Ah, eu estou na hora mais difícil, mas Ele chegou aqui nesta noite. Ele estava no monte orando. E de onde é que vem socorro? O salmista disse: levanta os meus olhos para o monte. E aí eu pergunto: de onde veio o meu socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu acho lindo que ele diz mais: que o Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída. E o Senhor protegerá a tua chegada. Ei, Ele está olhando para você e Ele vela pela sua palavra. Ele cuidou de você na saída. Não se preocupe que haverá chegada. Só que quando Jesus chega, a Bíblia diz que Ele não veio no barquinho, irmão Edson, não. Ele não veio como os discípulos esperavam. Mas a Bíblia diz que Ele veio sobre as águas. Sabe o que a Bíblia está dizendo com isso? Que quando Ele veio, Ele não veio como o homem esperava, mas Ele veio como Deus, caminhando sobre o mar. Eu já quero abrir uma lacuna nessa mensagem para dizer que o Jesus que chegou aqui esta noite, Ele é maior do que o vento que está assolando aí o teu barco. O Jesus que chegou aqui esta noite é maior do que a tempestade. O Jesus que chegou aqui esta noite é maior do que o vendaval. E quando Ele chegou, sabe o que foi que Ele disse? Não temas. Sabe por quê? Porque 600 anos antes Ele disse: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Ele está falando com você esta noite, que há muito tempo Ele falou contigo, e esta noite você está temendo, mas Ele é fiel pela sua palavra, e tudo que Ele disse vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Nenhuma palavra cairá por terra, porque Ele é Deus do monte, mas Ele também é Deus do vale esta noite.
via de acordo com uma perspectiva humana. Mas deixa eu dizer uma coisa esta noite: ele complica, depois ele vem e descomplica, e depois ele explica o porquê que ele complicou, porque o que ele faz agora, você não entende agora, minha filha, você não entende agora, meu filho, mas ao certo entenderás depois. Não temas, não temas, não temas, sou eu, disse Jesus. Os discípulos disseram: vendaval está grande, o barco está se acabando, a gente está com o sentimento de que vai morrer, e agora a gente vê uma glória vindo ali no meio da tempestade. Não, aquilo ali pode ser tudo, menos Deus. Ele me fez agora uma pergunta para a igreja. Qual foi o dia em que o controle saiu da mão dele? Qual foi o dia que ele perdeu o controle? Eu não conheço esse dia e nem irei conhecer, porque o meu Jesus, ele tem o controle na palma da mão dele. E ai de quem quiser mudar esse negócio. Jesus chegou, irmãos, e quando ele chega para mudar o quadro. Quem estava prestando atenção no culto percebeu que Deus estava usando o pastor Valmir dizendo: a dor vai sumir, a vitória vai chegar, a porta vai se abrir. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, quando ele entra no barco, o vendaval pode estar grande, mas o vento se aquieta, porque o meu Jesus é poderoso, é poderoso, é poderoso, é poderoso. Esta noite a tempestade conhece a voz dele. Quantos podem adorar? Quantos podem adorar esse Jesus? Talvez você está nesta noite, não é crente ainda, não teve um particular com Jesus, a tua vida está avessada, como a gente diz por aí, está um vendaval. Mas deixa eu te dar uma boa notícia esta noite: o meu Jesus é especialista em mudar a vida das pessoas. O meu Jesus é especialista em mudar o quadro. Eu quero que a igreja levante a mão, todos aqueles que tiveram a vida mudada por Jesus. Semelhantemente, você, querido ouvinte, pode desfrutar desta graça aqui, porque esta graça também é para você, pagou. Com a permissão do nosso pastor, falta 5 minutos. Quero convidar o departamento Varões de Cristo para a gente louvar ao Senhor. A igreja, se o pastor permitir, também se coloca de pé. E em adoração, vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor.